eu não consigo, eu não aguento isso. Eu tenho muita vergonha, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo. Isso é muito difícil para mim. Eu já fui assim. Eu já tive essa necessidade. Eu sou a Cris Rosa e eu cheguei aqui nesse mundo digital para te mostrar e te fazer entender que você pode mudar, que você pode ser a sua melhor versão e você pode trazer a sua missão, seus valores para o mundo digital e através disso ajudar outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito, mas muito tímida. Sempre tive muita dificuldade de falar, de expressar aquilo que estava aqui na minha cabeça. As coisas fervilhavam na minha cabeça, mas eu não conseguia falar. Quando estava na sala de aula, por exemplo, sempre que tinha alguma pergunta, eu sabia a resposta, mas eu não tinha coragem de levantar a mão e muito menos de falar. Só de pensar em falar já dava aquela palpitação e aquele desespero. Essa era a Cris. Porém, com o passar dos anos, eu comecei a pensar e evoluir no sentido de que eu não queria mais ser assim. Só que eu não tinha ideia de como mudar. Passei anos e anos tentando de todas as formas modificar os meus pensamentos, o meu jeito, e eu não consegui. Eu sempre tive muita vontade de ir para o mundo digital, falar, porque assim, eu sempre soube que dentro de mim existia uma voz que estava aqui entalada. Eu sempre soube que eu tinha uma mensagem para falar para as pessoas, mas eu não conseguia de jeito nenhum passar isso. Quando eu tentava formular as coisas na minha cabeça para falar, não saía. Foi então que eu comecei a pensar em fazer algo no mundo digital. Então eu comecei com algumas coisas bem diferentes. Comecei falando coisas sobre maternidade, porque eu tinha me tornado mãe recentemente, estava bem sensível e comecei a falar sobre isso. Mas, falar a verdade pra você, foi muito ruim, meus vídeos ficaram horríveis, meus designs então nem se fala. Quando eu comecei era simplesmente horroroso. Então eu resolvi, depois de um tempo, ficar nos bastidores, porque eu sentia muita dificuldade e eu percebia que não conseguia desbloquear essa parte, muito menos falar e fazer vídeos. Então eu resolvi ficar nos bastidores e comecei a fazer assessoria para outros experts. E aí as coisas começaram a andar, eu comecei a ver que eu era boa no design, que eu era boa em planejamento, que eu conseguia fazer as coisas e os experts executarem isso. Foi quando eu comecei a perceber então que eu levava jeito para o negócio digital. Só que eu percebi que eu estava indo até um certo ponto e eu estava me sentindo bloqueada, porque eu queria crescer, eu queria mais e não estava conseguindo. Quando em uma conversa com o meu marido, nós decidimos que eu precisava começar a colocar minha voz para fora e começar a falar. Foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu sempre fui muito determinada e quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu tenho que ir até o fim. Então por isso eu demorei um pouco para entrar no mundo digital como uma expert, porque no dia que eu decidi fazer, eu sabia que eu ia fazer o negócio acontecer de verdade. Foi quando eu comecei, então, em março de 2021, a começar a produzir conteúdo. Foi difícil pra caramba. Os primeiros stories, nossa, eu gravava vários, apagava. Aí fazia outro, apagava, fazia outro, faria vários. Sem dizer um monte de gagueja que eu fazia o tempo inteiro. Mas com o tempo, fui fazendo, e isso foi me deixando mais à vontade com a câmera. Inclusive, eu nem falei sobre isso, mas quando eu era menor, assim, mais nova, eu odiava olhar exatamente para esse local da câmera. Eu me sentia totalmente desconfortável. Não fazia vídeos de jeito nenhum. Outra coisa que eu não fazia de jeito nenhum, falar em áudio, gente. Mandar áudio e mensagem era terrível para mim. Então esse foi um bloqueio muito difícil que eu tive e que eu precisei simplesmente rasgar essa bolha, essa zona de conforto que eu estava e passar por isso. Eu precisei fazer isso para me libertar. Então, depois que eu comecei a fazer os vídeos, fazer os stories, meus designs começaram a melhorar, eu comecei a ver também que as pessoas estavam ouvindo minha voz, eu comecei a me sentir muito melhor. Eu comecei a sentir realmente que eu tinha uma missão e que a minha voz estava sendo ouvida no mundo digital. Que eu poderia falar que as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Isso foi muito importante para mim. Então aí eu comecei a fazer lives, comecei a ensinar realmente tudo o que eu sei para as pessoas. E isso é muito gratificante para mim e eu fico cada dia mais feliz. E agora eu tô começando também o próximo degrau agora, né? Porque tá tendo tanta procura de ensinamentos e aprendizados que agora eu vou gravar meu curso também, gente. Eu tenho que falar a verdade, ó. Tenho até que parar aqui. Nunca na vida eu imaginei que eu ia gravar um curso e muito menos fazer lives. Eu nunca pensei nisso. E hoje eu consigo tranquilamente pensar em fazer mentorias, em fazer lives. E o próximo passo aí, ó, quem
quem sabe, uns encontros ao vivo. O que eu quero dizer com tudo isso é, eu já estive no seu lugar. Eu sei o que você tá passando, eu sei a dificuldade que você tem. E eu posso te garantir uma coisa, se eu conseguir, a muda aqui, a que não falava nada, conseguiu, você também consegue. Esse foi um pouquinho da minha história. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha feito você refletir um pouco mais. E saiba que eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa que você precisar, você pode me chamar, tá bom? Beijinho!